Olá, que alegria estar aqui. Esse é o primeiro passo de um projeto que eu venho idealizando há muitos anos. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer. Eu quero agradecer a sua presença, o seu interesse por estar aqui nessa aula. Eu espero contribuir para o seu entendimento a respeito da ansiedade, do medo e de como lidar com essas emoções. O nome dessa aula é O Caminho para Enfrentar o Medo e a Ansiedade da Vida Moderna. A gente tem bastante assunto para discutir, então vamos em frente. Medo e ansiedade geram um impacto muito grande na nossa sociedade, em especial nos últimos tempos. O que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa aula é uma ideia fundamental, central de tudo que eu vou discutir, que é o medo e a ansiedade não são os nossos piores inimigos. O pior de tudo é a gente virar refém dessas emoções. É a gente não saber lidar com elas. Aí elas podem prejudicar bastante a gente. Então, o objetivo dessa aula é ajudar você a compreender como medo e ansiedade se manifestam no nosso corpo e como essas emoções influenciam as nossas decisões. O principal ponto para a gente discutir é, tá bom, eu entendo o que é medo, eu entendo a ansiedade, mas o que fazer a respeito delas, né? Eu quero apresentar para vocês a principal estratégia da psicologia em relação a essas duas emoções. E mais do que isso, mais ao fim dessa aula, eu vou compartilhar com vocês algumas ideias a respeito de uma palavra, que vai ser a palavra central da nossa discussão. E ela vai funcionar como uma metáfora, representando um antídoto para os problemas relacionados ao medo e à ansiedade. Para quem é essa aula aqui? Vê se você se encaixa em algum desses pontos que eu vou compartilhar. Essa aula é para você que quer entender melhor as suas próprias emoções e descobrir como lidar com elas e com os problemas associados a essas emoções. Essa aula é para você que sente que a ansiedade tem tomado um espaço muito grande na sua vida. Essa aula é para você que se interessa por psicologia de maneira geral. Essa aula é para você que é profissional de saúde e entende a importância da saúde mental no seu trabalho, com os seus pacientes. Essa aula é para você que é psicólogo, psicóloga ou psiquiatra e quer refletir sobre medo e ansiedade de uma maneira aprofundada. Essa aula é para você que entendeu que a conexão entre diferentes áreas de saber, como psicologia, filosofia, ciência, arte, literatura, permite uma compreensão profunda e abrangente do ser humano. Você se encaixa em algum grupo aqui? Caso você se sinta identificado com algumas dessas frases ou algumas dessas frases, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Essa aula é para você. Um último aviso. Eu não vou compartilhar aqui fórmulas mágicas, faça isso e você será feliz para sempre. O que eu quero discutir com vocês aqui é um caminho, eu quero apontar um caminho que possa fazer sentido para você. Mas cabe a você trilhar esse caminho. Eu não vou resolver o problema de ninguém. Se tem coisa que eu aprendi como psicólogo, é que eu não tenho esse poder de resolver todos os problemas das pessoas que me procuram. Bom, já que eu comecei a falar, né, sobre o que eu aprendi como psicólogo, deixa eu me apresentar. O meu nome é José Luiz Dias Siqueira, as pessoas costumam me chamar de Zé, então pode me chamar de Zé Siqueira ou José Siqueira, tá tudo certo. Eu sou psicólogo clínico há mais de 12 anos. Eu sou professor também em vários cursos de pós-graduação, de psicologia e de outras áreas da saúde. Eu sou ansioso assumido, medroso, curioso e eu estou sempre pronto para aprender.
Então eu não estou aqui no papel de alguém que já zerou esse jogo, eu não sinto nenhum medo, nenhuma ansiedade, sou totalmente calmo, tranquilo. Agora eu estou gravando essa aula aqui para você. Tem uma certa ansiedade comigo nesse momento. Então eu quero compartilhar com vocês que eu estou partindo do mesmo ponto que você. Eu também sinto medo, eu também sinto ansiedade. E eu tenho uma curiosidade muito grande para entender essas emoções, tanto em mim como nos meus pacientes, como nas pessoas em geral, e para descobrir o que a gente pode fazer a respeito disso para viver melhor. Além disso, eu sou um amador das artes, da filosofia, da ciência. Amador no sentido de quem ama. Eu amo as artes, a filosofia, a ciência, a história da ciência, a filosofia da ciência. E eu procuro sempre exercitar o que eu chamo de entrelaçamento dessas áreas, como uma prática clínica, uma prática didática, uma prática diária. Eu procuro exercitar na vida esse entrelaçamento de diferentes áreas de saber que eu amo, pelas quais eu tenho paixão. Vocês vão ver aqui muito desse entrelaçamento ao longo dessa nossa discussão. Vamos começar entendendo essas emoções, então? A gente vai começar pelo medo. Cada vez que a gente começar um assunto, você vai ver uma obra de arte que, a meu ver, representam algum aspecto desse assunto. A gente vai começar a falar do medo e eu trouxe aqui essa tela célebre do Edvard Munch, chamado O Grito. Percebam as linhas dessa tela, percebam como estão, como a imagem tem um tanto de movimento, né? Vê como isso se refere ao nosso assunto aqui. Eu não vou ficar aqui discutindo cada tela, até porque a gente não vai ter tempo para isso, para fazer com mais profundidade. Mas vai percebendo, vai tendo contato com a imagem e tenta relacionar a imagem ao que a gente vai discutindo aqui. Combinado? E eu vou começar com um trecho de um dos meus livros preferidos da vida, que é O Grande Sertão Veredas, do gênio João Guimarães Rosa. O personagem central desse livro se chama Riobaldo. Em vários momentos desse livro, o Riobaldo fala a seguinte frase: viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. A gente vai ter essa frase como o mote inicial da nossa discussão, que está relacionada ao medo. Vamos ver por quê? Bom, esse é um outro livro muito importante para mim, agora um livro mais técnico. Eu falei que eu ia entrelaçar literatura, ciência, filosofia, artes, né? Então, eu estou trazendo aqui um livro do Joseph Ledoux, é um neurocientista, um dos principais neurocientistas que estudaram medo. E aí, ele começa esse livro que chama Anxious. Ele começa discutindo quais são os perigos dessa vida, né? Então a gente começou com o Riobaldo falando viver é muito perigoso. Agora a gente está se perguntando quais são os perigos dessa vida. Pensa na vida selvagem, pensa a vida dos animais mesmo. Predação é o maior dos perigos, é a maior ameaça na vida selvagem. Leve em conta a cadeia alimentar. Animais pequenos se alimentam, animais grandes se alimentam de animais pequenos, né? Então, pequenos peixes alimentam grandes peixes, né? Grandes mamíferos se alimentam de pequenos animais. Então, predação é o maior perigo. Mas não é o único, porque quando a gente fala de predação, né, dos predadores, a gente está falando de outras espécies. Mas os próprios membros da sua espécie também representam algum perigo. Animais, nós nos enquadramos nessa categoria, né? Os animais lutam por comida, ou por território, ou por parceiro sexual, né? Vocês sabem disso, seres humanos lutam por comida, por território, por parceiro sexual.
Mas não são só esses perigos, tem outros perigos também. Você comer uma comida estragada, ou você ficar muito tempo sem beber água e desidratar, você ter contato com temperaturas muito extremas, tudo isso é perigoso. Tudo isso representa risco para a vida. E aí, como animais reagem ao perigo? Isso inclui nós também. Uma das formas com que animais reagem ao perigo é o congelamento. Sabe quando trava? Essa aqui é a imagem de um esquilinho. Tem um vídeo no YouTube lá, se você procurar squirrel, né, que é esquilo em inglês, e freezing, que é congelamento em inglês, você vai achar ali umas imagens bem divertidas até de roedores, né, de esquilos congelando diante de algum barulho, algum perigo. Esse é um vídeo que eu peguei no YouTube e o sujeito está dando umas castanhas para o esquilinho está todo feliz ali, aí de repente tem um barulhão assim, você ouve o barulho, você não sabe nem de onde vem esse barulho, mas o esquilinho trava. E essa é uma resposta muito comum dos animais. Diante de um perigo, congela. E é uma resposta, de certa forma, inteligente, porque imagina que tem uma águia sobrevoando esse esquilo. E aí, se o esquilo não se mexer, pode ser que a águia passe e nem reconheça o esquilo. Eu estou falando de esquilo aqui, mas os humanos também têm essa resposta. Quando seres humanos passam por um acontecimento muito traumático, é comum congelar, né? Tem pessoas que falam, nossa, naquele momento a emoção foi tão forte que eu travei, eu não sabia como reagir. Vocês já devem ter ouvido esse tipo de relato ou já devem ter passado por uma situação assim, em que o corpo trava. Mas não é a única reação. Tem outras duas reações muito importantes para entender como o nosso corpo responde ao perigo. O clássico, a resposta mais clássica de resposta ao perigo é o mecanismo de luta e fuga. Pega essa imagem aqui, ó, tem uma onça correndo atrás de uma capivara. Os dois seres ali estão estressados. Tem dois perigos ali. A onça está correndo o risco de ficar sem alimento. Então, isso é um perigo para a onça. Ela precisa se alimentar. E isso gera estresse no corpo dela, que faz ela se movimentar na direção da capivara. A capivara, obviamente, está estressada. Ela não quer virar comida de onça. Então, a resposta de fuga vai ser importante nesse caso. Mecanismo de luta ou fuga. O corpo responde ao perigo. Esse aqui é uma ilustração do Frank Netter. Ele é considerado o Michelangelo dos desenhos anatômicos. Geralmente ele não faz esses desenhos tão engraçadinhos, não. São desenhos mais sérios. Mas esse desenho do mecanismo de luta ou fuga eu achei bem curioso, né? O sujeito está tenso ali. E o que o Netter está representando nessa ilustração? Os vários órgãos envolvidos no mecanismo de luta ou fuga. Eu não vou ter tempo para elencar todos ali, mas percebam que a resposta de luta ou fuga é uma resposta do organismo como um todo, é uma resposta que a gente chama de sistêmica, né? É um sistema inteiro respondendo ao perigo. Pensa no seu corpo agora. Eu vou falar algumas das reações que estão relacionadas ao mecanismo de luta ou fuga. Tenta identificar como o seu corpo costuma responder quando você está passando por algum momento delicado, algum momento de maior estresse, quando você fica ansioso, ansiosa ou com medo. Como é que seu corpo reage? Vê bem. Respostas comuns ao mecanismo de luta, do mecanismo de luta ou fuga. Aumento da frequência cardíaca. O coração acelera, o coração bate mais rápido. Guardem bem isso, que no final dessa aula eu vou retomar essa ideia do coração pulsando mais rápido. Aumenta a frequência respiratória também. A respiração fica mais rápida. Tem gente que fala, fica ofegante, né? Nem consegue respirar direito. Aumenta também a pressão do sangue. Então pega esses três mecanismos, olha que interessante. Coração pulsando mais rápido e com mais força.
respiração mais rápida. Para que vocês acham que serve isso, né? Tem uma função. A principal função dessas mudanças é ajudar o organismo a ter mais força nos músculos onde mais precisa. Luta ou fuga? Que músculos são mais necessários para lutar e para fugir? Braços e pernas. Então, o sangue precisa chegar mais nos braços, precisa chegar mais nas pernas. Coração bate mais rápido e mais forte. Oxigênio fluindo mais para essas regiões. Mas não é só isso que acontece no corpo, não. Estimula o suor. Quem aqui começa a transpirar quando fica mais nervoso? É muito frequente, não é? Diminui ou até para o processo digestivo naquele momento. Porque digestão tem a função de armazenar energia. E para lutar e para fugir, não é hora de você armazenar energia, é hora de gastar energia. Tem um gasto energético muito grande quando você está lutando ou quando você está fugindo. Por isso que muita gente, quando está com medo, está ansioso, está estressado, não consegue nem comer, porque não digere o alimento. Relaxa a bexiga também, porque a bexiga vai armazenando água, né? Se você vai lutar ou fugir, por que você vai carregar uma bolsa com água que vai pesar? A bexiga é isso, é uma bolsa cheia de água. Então, elimina qualquer peso extra que você tiver. Muita gente, quando fica nervosa, tem vontade de fazer xixi, não é? Ou até número 2, né? Porque é aliviar peso extra. Importantíssimo isso aqui. Luta ou fuga tensiona músculos. Você vê a ilustração lá do Frank Netter, né? O sujeito está com músculos tensionados. Então é muito comum também, quando a pessoa está mais ansiosa, está com medo, sentir que os músculos ficam tensos. Faz sentido? Você identificou na sua experiência alguns desses elementos? É o mecanismo de luta ou fuga agindo. Para que ele serve então? Como eu falei, a gente precisa de mais energia fluindo no corpo, disponível para a gente ter mais força nos músculos, os músculos empregados na luta e na fuga. Para isso acontecer, para essas mudanças acontecerem, vários hormônios vão ser envolvidos. Eu vou citar os 2 principais aqui, mas obviamente é um mecanismo muito mais complexo do que eu estou falando aqui, né? Eu estou simplificando, mastigando o assunto aqui. A adrenalina, conhecida adrenalina, ela vai acontecer, ela vai ser lançada no corpo em fração de segundos. Rapidamente, ela já vai agir, vai atuar e vai fazer a gente ter essa força extra, né? A gente ficar com muita energia. Quando a gente fala que está cheio de adrenalina, a gente está com bastante energia, não é não? E tem um outro hormônio importante que é o cortisol. E o cortisol vai ter uma função importante que é, imagina a gente ficar com essas mudanças no corpo durante muito tempo. O corpo não aguenta. Cadê a energia para a gente gastar? O que acontece é que o cortisol ele vai ajudar a manter essa energia por mais tempo. Então, ele vai pegar a energia de onde a gente armazena e vai jogar ali para gastar. Tem uma metáfora interessante sobre esse processo. Imagina, faz uma comparação da energia com dinheiro. Então, imagina que você tem uma quantidade X de dinheiro guardada. E aí você resolve investir. Só que você vai investir num investimento que é meio complexo de tirar. Você até pode tirar, mas vai dar trabalho, você vai pagar uma taxa, não é simples tirar esse dinheiro lá. Ou seja, o dinheiro vai ficar armazenado, mas não mexe nele, certo? Só que você precisa pagar as contas, você precisa fazer várias coisas no dia a dia com dinheiro, não é? Então você deixa uma parte do dinheiro na conta para você fazer Pix, para fazer as transferências, pagar boleto. Você sabe bem dessa história, né? Você conhece essa história. Beleza. Imagina que você gastou muito dinheiro naquele mês. Você precisou gastar mais dinheiro. O que você vai fazer? Você pega ali de onde está armazenado e tira. Você vai
gastar mais dinheiro para tirar. Não é para você fazer toda vez, mas quando precisa, você tira dos investimentos e joga na conta para fazer Pix, pagar boleto, né? Qual é essa comparação que eu estou fazendo? Pensa que essa resposta do estresse, mecanismo de luta ou fuga, é como assim? Você tem dinheiro na conta, você vai gastando, certo? O cortisol vai chegar ali e vai identificar e falar, eu acho que vai precisar tirar da reserva. E ele começa a tirar da reserva. Qual é o problema? Primeiro, tem uma taxa que você paga para tirar da reserva. O cortisol gera algumas mudanças no seu corpo. Por exemplo, ele diminui o seu sistema, a atividade do seu sistema imunológico, por exemplo, para você poupar recurso. Então, é muito comum a pessoa, quando está muito estressada, muito nervosa, ela pegar gripe, por exemplo, não é? Porque o sistema imunológico abaixa. Outra coisa, a digestão fica muito prejudicada, porque você está só gastando e não está armazenando energia. Lembra que eu falei que digestão é armazenar energia. E tem um ponto principal. A reserva não é ilimitada. Chega uma hora que acaba. E se você gasta energia demais, vai chegar um momento em que a consequência vai ser uma sensação de cansaço constante. Então é muito comum pessoas que passam muito tempo ansiosas ou com muito medo terem uma sensação de desgaste físico. É um mecanismo de luta ou fuga ali te acelerando muito tempo, durante muito tempo, gasta toda a reserva de energia. Bom, medo e ansiedade são emoções. Agora, o que exatamente são emoções? Eu sou psicólogo, eu não posso pegar uma palavra como emoção e tratar de qualquer jeito, como a gente fala na mesa de bar. Assim, na mesa de bar, tudo bem. A gente fala que emoção é qualquer coisa, né? Cada um aqui vai dar uma definição diferente de emoção, mas na psicologia a gente precisa ser mais rigoroso com as palavras. Então, o que são emoções? Eu vou trazer aqui algumas propostas de definição que elas não vão, na verdade, ser consensuais, do tipo falar emoção é isso. Eu vou falar sobre quais aspectos estão relacionados ao que a gente chama de emoções, porque a definição de emoção ela é complexa mesmo. Então pensa a emoção como uma reação a uma situação que envolve um impacto no seu bem-estar, na sua sobrevivência. A gente está começando a falar do medo, não é? Se começa a pegar fogo aqui no meu escritório, a reação de medo vai ser condizente com a situação, porque eu preciso fugir, né? Eu preciso sair. Então, é uma reação do meu corpo a algo que gera um impacto. Se o fogo me pegar, gera um impacto significativo no meu bem-estar. Vocês concordam? Então, eu preciso fugir. Ponto importantíssimo, as emoções acontecem no corpo, porque às vezes, né, as pessoas acham que emoção é uma coisa meio abstrata, assim. Não, emoção é física, é concreta, eu sinto no meu corpo. Lembrem sempre disso, emoção está no corpo. Emoção não acontece no vácuo, não acontece num outro plano e tal. É física. Emoções envolvem respostas automáticas, que são difíceis de controlar. O exemplo que eu dei, fogo começou a pegar aqui. Meu corpo vai fugir, eu não vou parar para pensar o que está acontecendo. É como se o corpo reagisse mais rápido do que a nossa mente, do que essa nossa capacidade de pensar sobre as coisas, refletir. Emoção é rápido, automática. Toda emoção tem uma função, nenhuma emoção é inútil. Se a emoção veio, é porque ela serve para alguma coisa. Lembra que eu falei, medo e ansiedade não são os inimigos? A gente precisa entender para que servem as emoções. Esse é o meu objetivo central aqui dessa aula, né? Você entender para que serve o medo, para que serve a ansiedade. E aí você saber usar essas emoções a seu favor. Então, a consciência sobre as emoções pode ajudar na escolha da melhor forma de você lidar com cada situação que aparece na sua vida. Esse é o objetivo central dessa aula. Vamos pensar em afeto.
Afeto no sentido de como as situações nos afetam. Nós somos afetados pelos acontecimentos na nossa vida, não é? Então, olha, percebe que eu pus dois eixos aqui, um horizontal e um vertical? A gente pode entender como as situações nos afetam a partir desses dois eixos. Vamos começar pelo horizontal aqui. Vê que tem um polo positivo e um negativo? No polo positivo estão situações que nos afetam de maneira positiva, agradável, coisas que a gente gosta, que nos dão prazer. Pensa nisso. Então, tem situações que me dão prazer, tem situações que eu gosto. Então, a gente chama esse eixo horizontal de valência. Valência positiva, situações agradáveis, né? No outro eixo, no outro polo desse mesmo eixo horizontal, tem as situações de valência negativa. Quais são as situações de valência negativa? Situações que são desprazerosas, desconfortáveis, desagradáveis, certo? Então, se tem situações que me afetam de uma maneira que são agradáveis, para mim tem situações que me afetam de maneira que não são agradáveis. Beleza. O eixo vertical é o nível de excitação do meu corpo quando a coisa acontece. Tem coisas que acontecem que me deixam mais agitado e tem coisas que acontecem que me deixam menos ativado. Então aqui é o nível de atividade do corpo. Vamos entender um pouco essas situações? Imagina que eu tô, imagina que você gosta de carnaval e você está no meio do bloquinho, super feliz, com amigos, pessoas que você gosta, acabou de ficar com uma pessoa que você queria ficar há muito tempo e tal. Isso é uma situação agradável e o nível de excitação do seu corpo está alto. Carnaval e tal, você está pulando, brincando, dançando. Então, valência positiva, excitação alta. Agora, você pode estar numa situação de valência positiva, uma situação agradável, mas o nível de excitação do corpo baixo. Por exemplo, uma pessoa que gosta de pescar. Está lá no meio do alto mar, o mar está bem tranquilinho, ou está no rio e está tudo tranquilinho assim, aquele silêncio e você, a vara de pescar, os peixes ali, aquele visual, tem um pôr do sol, o seu corpo está com um nível de ativação baixo, você está relaxado e aquilo é prazeroso para você. Contanto que você gosta de pescar, né? Eu dei dois exemplos bem extremos, né? Uma pessoa que gosta de carnaval e uma pessoa que gosta de pescar. Pode ser o oposto, né? A pessoa que gosta de pescar, no carnaval, ela pode estar numa valência muito negativa, né? Eu não gosto disso aqui. Aí é desagradável. Já que eu estou falando de algo desagradável, vamos para o polo oposto, então, da valência. Se você está vivendo uma situação de muita ansiedade ou muito medo, possivelmente seu corpo vai estar super ativado, resposta de luta ou fuga, o coração acelera, né? Você fica agitado, mas aquilo é desagradável, desconfortável, você não gosta daquilo. Então aqui está medo e ansiedade. Agora imagina que a situação é desconfortável, mas seu corpo está com pouca energia. Imagina uma pessoa que está muito triste, uma pessoa que perdeu um familiar e que ama muito. Então, nível de ativação do corpo muito baixo e situação desconfortável. Deu para entender esses dois eixos? Diante disso, nós temos certos impulsos para agir. A gente sente vontade de agir de determinada maneira. Então, eu fiz um desenho aqui para explicar os impulsos. Imagina que esse aqui é você. E isso aqui representa algo que você valoriza na vida, algo que você gosta. O seu impulso é se aproximar do que você gosta, certo? Então, quando tem algo valioso, agradável, prazeroso, a tendência é a gente se aproximar. Por outro lado, aqui é você também. Só que aqui essa é a medusa do Caravaggio, né? A gente já vai ver essa imagem um pouquinho maior. É desprazerosa a medusa, né? Dá medo. Qual é a tendência? É afastamento.
Então, pensa nesses impulsos primordiais em relação à emoção: aproximação e afastamento. Isso aqui eu costumo brincar que é tipo a linguagem de 0 e 1, linguagem binária. Computador não tem linguagem binária, tudo que acontece no seu dispositivo eletrônico aí se resume a 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Isso é a linguagem mais primordial do computador, né? Nós temos uma linguagem 0 e 1, é afastamento e aproximação, 0 e 1. É a linguagem mais rudimentar do nosso corpo. E ela é muito antiga. Então, emoções são experiências muito antigas, muito antes de existir Homo sapiens. O Homo sapiens tem 300 mil anos, né? As emoções vêm de milhões de anos atrás. Muitos outros animais têm experiências que podem se assemelhar a experiências emocionais. Tem uma longa discussão aí teórica, mas vamos começar por essa simplificação que eu acabei de fazer. Bom, o medo pode ser inato. Imagina que o reconhecimento de estímulos perigosos, estímulos de ameaça, vão ficando codificados no DNA dos nossos ancestrais humanos, mas dos nossos ancestrais primatas, por exemplo, né? E dos nossos ancestrais animais vertebrados. Então, tem medos que são muito, muito, muito antigos. Tem milhões de anos. Olha que exemplo interessante esse aqui. Se você pega um rato que nunca encontrou um gato na vida, ele não sabe o que é gato, ele nunca viu um gato, e você coloca ele num ambiente pelo qual o gato passou, o rato vai querer sair de lá. E aí eles tentaram identificar o que no ambiente levou o rato a querer fugir. Eles identificaram que é o cheiro do gato. Só que lembra, eu falei, o rato nunca tinha tido contato com o gato antes. Então, de alguma maneira, o cheiro do gato estava gravado ali no DNA do rato como algo perigoso. Curiosamente, a visão do gato não estava. Só que ele vai aprendendo a associar dois estímulos, o rato. A visão do gato com o cheiro do gato. E aí ele começa a evitar a visão do gato também. Não é interessante isso? Então, o cheiro do gato é algo gravado no DNA do rato, para ele fugir. É um mecanismo adaptativo, né? O rato sobrevive porque ele consegue perceber logo o cheiro de gato e evita aquele ambiente pelo qual o gato passou. Bom, agora eu estou falando que o rato também vai aprendendo a associar a visão do gato com o cheiro do gato, né? Então, medo e aprendizado são dois elementos muito importantes para a gente relacionar nessa aula aqui. Imagina que você foi mordido por um cachorro. Então, a dor da mordida tem valência muito negativa, desagradável, né? A gente não quer ter o corpo mordido por um cachorro. Agora, tem um outro elemento nessa situação que é a visão que você teve do cachorro. Imagina que você já viu o cachorro milhares de vezes na sua vida e nunca teve medo. Mas, depois da mordida do cachorro, a visão do cachorro começou a fazer seu corpo reagir. Como isso acontece? Aqui eu vou fazer uma baita simplificação também. Mas é que tem uma área no seu cérebro que faz essas associações de estímulo para a gente aprender. E essa região do cérebro ela é muito importante para entender o medo. Você já deve estar imaginando o nome, alguns de vocês devem estar imaginando o nome dessa região, uma região muito pequenininha do seu cérebro. Até a tradução do nome dela é amêndoa. Amêndoa. A região se chama amígdala. Amígdala quer dizer amêndoa, né? É um tamanho de uma amêndoa. E essa região do cérebro, apesar de muito pequenininha, ela é importantíssima para você entender como o medo acontece, porque essas associações de estímulos vão acontecendo na amígdala. Então você começa a reagir às situações a partir do seu aprendizado. E aí você tem uma resposta de medo. Por que é importante a aprendizagem em relação ao medo?
Pô, porque imagina se a gente tiver que começar do zero a cada nova situação. Não dá, né? Então a nossa memória vai permitindo que as situações anteriores vão aperfeiçoando as nossas estratégias de sobrevivência no presente. Então tudo que eu já vivi nos meus anos passados vai servindo como informação para o meu corpo mesmo, né? Não é nem que eu tenho que ficar tentando lembrar das coisas. Meu corpo tem uma memória do corpo mesmo. Então, pega aquela situação da capivara à beira de um lago, bebendo água e de repente é atacado por uma onça. A imagem que eu compartilhei com vocês. Se essa capivara sobreviver, ela vai guardar informações daquele lago, do cheiro da onça, e isso é importante, porque a próxima vez que ela estiver nesse lago, ela vai ficar ativada já, pronta, porque será que a onça vai aparecer de novo no mesmo lago, né? E o cheiro da onça também é muito importante para ela lembrar, né? Então tem esse papel da aprendizagem. Agora, mais do que isso, também, se ela sobreviveu, o que ela fez para sobreviver? Imagina que ela encontrou um buraco embaixo de uma pedra e ela foi ali no buraco e a onça não conseguiu passar pelo buraco. A tendência é a capivara repetir o mesmo comportamento que funcionou em outras situações. Então pega essa função da memória também. O que funciona, né, o que faz a gente sobreviver, tende a ser repetido. Quando eu ajo de um jeito e a consequência é boa, eu tendo a fazer a mesma coisa em situações parecidas. Só que a gente está aqui em uma aula para falar sobre medo e ansiedade, principalmente em seres humanos, né? E até agora eu estou falando de capivara, esquilo, onça, né? Vamos falar sobre o medo do ser humano. Eu trouxe duas citações aqui. A primeira é daquele livro que eu mostrei para vocês, o Anxious, do Ledoux, do Joseph Ledoux. Ele fala assim, ó, não temos tantos perigos físicos na vida diária. Em compensação, antecipamos eventos ameaçadores, alguns dos quais nunca vão acontecer. Então o ser humano tem essa capacidade de antecipar eventos que podem ser ameaçadores. Essa aqui agora é uma citação do Panksepp, que eu já citei ali quando eu falei do medo inato, apareceu o livro do Panksepp, eu esqueci de falar para vocês. The Archaeology of Mind era o livro. Aqui uma citação dele. Somos as criaturas mais medrosas do planeta. Criamos medos para nós mesmos, para além da imaginação de outras espécies. Vocês concordam com esses autores? Nós temos uma relação com medo diferente de outros animais. Então vamos falar sobre o medo humano. Aqui de novo a medusa, né? Esse ser amedrontador com cabelos de cobras. Do que o ser humano tem medo? O ser humano tem medo do desconhecido, do escuro, da noite, a falta de contorno, o que a gente não consegue ver. A gente gosta de ver as coisas, de entender as coisas, saber o que está acontecendo. Quando não está muito claro o que está acontecendo, isso dá medo. Eu trouxe aqui a pintura Abadia no Carvalhal, do Caspar David Friedrich. Eu adoro esse pintor. É sombria essa pintura, né? É o escuro, é a falta de contorno, você não consegue entender direito. A gente tem também medo do tempo, porque o tempo passa. E a gente sabe que a nossa vida vai ter um fim, a vida das pessoas que a gente ama vai chegar no fim, e o que a gente está fazendo com a nossa vida não vai dar tempo de fazer tudo que a gente quer. Dá medo de desperdiçar a vida. Esse quadro aqui, do Francisco de Goya, genial Francisco de Goya, representa Saturno. Saturno é Cronos para os gregos, né? Saturno é o nome romano de Cronos. Lembra da palavra cronômetro? Cronômetro tem a ver com tempo, né? Cronos é o titã relacionado ao tempo e ele devora os filhos. É esse tempo que passa e nos devora. O tempo está passando, o nosso corpo vai enfraquecendo, a velhice. A gente tem muito medo do passar do tempo.
A gente também tem medo de tomar decisões. Essa é uma das coisas que eu mais ouço no consultório. A pessoa fala para mim, eu tenho muito medo de decidir e me arrepender depois, né? O Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, ele tem uma frase que é: a angústia é a vertigem da liberdade. Esse livro é bem difícil, o conceito da angústia, mas ele é muito rico, vale a pena. Assim, se você quiser um livro bem denso e bem difícil, esse eu indico, que é o conceito da angústia, né? O conceito de angústia do Kierkegaard. Mas é um livro essencial para a gente entender como a ansiedade está relacionada a escolhas, as escolhas que a gente faz na vida, como a gente fica com medo de escolher errado, de decidir e não dar certo. Como a escolha para o Kierkegaard é como um salto que a gente dá, né? É difícil saltar, você está ali à beira do precipício, meio falando, será que eu salto ou não? Será que é perigoso ou não? E a gente também tem medo de ter medo. Aí eu lembro de uma música que eu amava quando eu era criança, que é desse disco Legião Urbana 2, que é Daniel na Cova dos Leões, e o Renato Russo fala lá pelas tantas, que é: e o teu medo de ter medo de ter medo, tem um caráter circular do medo, né? A gente fica com medo de ter medo. Na mesma linha, o Montaigne, no século XVI, falava: aquele que teme sofrer já sofre por temer. Percebe o caráter circular? Você está com medo de sofrer, só que o medo de sofrer já é um sofrimento. Vamos falar sobre ansiedade? A gente falou bastante do medo, né? Essa imagem, para mim, representa bem uma pessoa ansiosa, né? Percebe esse olhar fixo, né? Um olhar arregalado, assim. Le désespéré. Tem essa pintura que eu acho que é um bom ponto de partida para a gente discutir a diferença entre medo e ansiedade. Sabe por quê? Quem está representado nessa pintura aqui, uma pintura do século I, no primeiro século depois de Cristo, é Ares e Afrodite. Ares é o deus grego da guerra e Afrodite é a deusa grega do amor. E aí tem dois anjinhos ali, né? Possivelmente esses dois anjinhos representam dois filhos desse casal insólito, né? Um casal curioso, né? O amor e a guerra. Pensa quão paradoxal essa união, né? E aí eles têm filhos. Uma filha deles é a Harmonia. Mas tem dois irmãos da Harmonia, que são esses dois anjinhos aqui, possivelmente, e eles acompanhavam o pai nas batalhas. O pai é o deus da guerra, né? E aí eles iam para a guerra junto. Um dos irmãos é Phobos, e Phobos é o medo imediato que o soldado sente no calor da batalha. Então ele está no meio da batalha ali. E isso pode levar à fuga ou paralisia, congelamento, né? O que não é uma resposta apropriada para um soldado no meio de uma batalha. Então Phobos atrapalha o soldado na batalha, né? Pensa a palavra fobia, vem desse anjinho aí, né? O Phobos. E tem um outro irmão, ou um outro filho de Ares e Afrodite, que é Deimos. Deimos é o medo que precede a batalha, que antecede a batalha. Então, Deimos é aquele medo que o soldado sente antes de ir para a batalha, com a perspectiva que ele tem de sentir dor ou até de morrer. Pensa nessa diferença. Um é o medo no meio da batalha, o outro é o medo antecipatório à batalha. Agora a gente pode falar sobre a diferença entre medo e ansiedade. Medo é perigo presente. Eu dei exemplo aqui do fogo pegando no meu escritório e eu saio, né? Então o perigo está ali. E ansiedade é um perigo em potencial. Pode acontecer algo perigoso. Um exemplo que eu acho bem ilustrativo dessa diferença é o seguinte: imagina que a gente está numa trilha no meio da mata e a gente vê uma cobra. E aí a reação que a gente tem diante da cobra é medo da cobra. A cobra está ali presente, a gente está vendo. Mas imagina que alguém chega para a gente e fala assim: eu acho que eu vi uma cobra por aqui.
A gente não está vendo a cobra, a pessoa nem tem certeza se viu, então é a possibilidade de ter alguma cobra. A gente não tem como fugir, porque a gente nem sabe onde está a cobra e nem sabe se ela está ali. Então, a ansiedade tem a ver com essa experiência de é possível que haja algo perigoso, então eu tenho que me preparar, eu tenho que estar atento, eu tenho que ver se isso realmente vai acontecer. Medo é, o perigo está aqui, eu estou vendo, eu vou fugir, eu vou lutar, eu congelo para o animal, o predador não me vê, né? Então tem essas reações de um perigo presente, mas a reação a um perigo potencial é outra. As pessoas lidam de forma muito diferente com essa antecipação de perigo que caracteriza a ansiedade. O que pode influenciar essas diferenças? Às vezes, características biológicas. O nosso corpo responde de forma diferente à possibilidade de perigo. Existem características genéticas que fazem com que o corpo reaja de forma diferente. Mas não é só genética, porque a gente tem uma história de vida, a gente tem experiências prévias, né? Tem uma história de aprendizado, memória, a gente falou sobre isso. Tudo isso vai influenciando também como eu lido com o perigo. E tem o contexto atual, como é que eu tô? Como é que eu estou hoje? Quanto que eu dormi hoje? O quanto que a minha vida está mais tranquila ou mais tensa? Tudo isso vai influenciar como eu reajo diante da possibilidade do perigo. O que é a maneira mais saudável de reagir à possibilidade de algo perigoso acontecer? Primeiro ponto é eu perceber bem o meu ambiente. Eu sei o que está acontecendo, eu tenho uma visão boa do que está acontecendo, eu entendi o que está acontecendo, porque às vezes é uma corda e eu acho que é uma cobra e estou fugindo da cobra, sendo que na verdade nem era algo perigoso, era uma corda. Fora isso, eu também preciso avaliar a probabilidade do risco. Qual é o risco? Pessoas que têm medo de avião, por exemplo, sabem que o risco não é alto, mas o corpo reage como se fosse alto o risco do avião sofrer um acidente, né? Então, eu estou avaliando bem o risco, a probabilidade do risco. Eu estou avaliando bem o tamanho do prejuízo, né? Imagina que eu fico com medo da minha câmera agora parar no meio da aula. Tá, pode ser que isso aconteça, mas se acontecer, o que eu faço? Eu paro a gravação, começo de novo? Não é? Não é um risco tão alto. Não é um prejuízo tão alto. E principal de tudo isso é eu agir de maneira adequada a cada situação. Então, eu entendi bem a situação, eu entendi o risco envolvido, eu entendi o prejuízo se isso acontecer, se determinada coisa acontecer. Como eu ajo diante de tudo isso? Não é fácil fazer esse cálculo. E o grande desafio de tudo isso, aqui eu trago uma citação do livro Antifrágil, do Nassim Taleb, que é: a vida é muito mais labiríntica do que mostra a nossa memória. Aqui um desenho, uma ilustração do M.C. Escher, chama Relatividade, e tem né, esse labirinto aí, né, que a gente não sabe onde começa, onde termina. A vida não é muito linear. A vida, na verdade, muitas vezes as coisas vão acontecendo e é difícil para a gente construir um sentido de tudo isso, entender muito bem o que está acontecendo. É desafiador a gente calcular risco, saber a melhor maneira de agir. Não é fácil. Então, diante dessa vida que é labiríntica, de tudo é difícil de calcular, como é que eu calculo o risco de alguma coisa ruim acontecer? E, ponto importante aqui, o que seria 0% de risco? O que você tem certeza que não envolve nenhum perigo? Como é que você calcula que você não corre risco nenhum? Por menor que sejam os perigos em determinada situação, eles existem. 0% risco não existe nessa vida. Lembra da frase do Riobaldo que começou toda a nossa discussão: viver é muito perigoso. Desculpa, eu não quero deixar você super ansioso, super ansiosa nessa aula, mas sinto informar que algum risco sempre vai acontecer. A gente não consegue eliminar por completo todos os riscos da vida. Então, como é que eu calculo qual é o risco que realmente vale a pena me preocupar e qual é o risco que eu vou simplesmente ensinar meu cérebro de que aquilo não é perigoso o suficiente
para eu ficar me preocupando agora. Existem alguns problemas nesse processo. Por exemplo, pode ser que o meu cérebro aprenda a ver perigo em tudo. A gente chama isso na psicologia de hipervigilância. Tudo é perigoso. E aí é como se a minha mente vira como se fosse um vigia que fica conectado com tudo. Qualquer barulho é perigo. Algumas pessoas sentem que não conseguem relaxar. É como se o corpo tivesse no mecanismo de luta ou fuga constantemente, sem parar. Também é comum algumas pessoas falarem sobre uma sensação de paralisia. Eu não consigo tomar decisão, eu não consigo mais agir. É congelamento. Percebe que a gente começou falando de luta, de fuga, de congelamento? Olha aí. E a gente tenta fugir de qualquer perigo, porque a gente não quer correr risco. Na verdade, não está errada essa ideia, a gente não quer correr risco mesmo. Tá tudo bem. Só que a gente já falou que 0% de perigo não existe nessa vida. Então, o que acontece se eu ficar tentando fugir de qualquer perigo? Tem um problema muito grande com esse comportamento que a gente na psicologia chama de esquiva, que é... Tem uma frase do Stephen Hayes que eu adoro, que é: doemos onde importa, dói. Pensa nas coisas que são mais valiosas na sua vida e como elas carregam um tipo de dor também, de sofrimento, né? As coisas que a gente valoriza não são só agradáveis, prazerosas, também tem medo de falhar, medo de fracassar, também trazem algum tipo de ansiedade. Então, lembra que eu falei que quando a gente se depara com algo valioso, a tendência é a gente querer se aproximar? Só que agora vamos misturar as coisas aqui. Imagina que no caminho de aproximação dessa coisa valiosa da vida, tem algo que é amedrontador. Então, por exemplo, eu gosto de dar aula, mas eu fico ansioso em relação a dar aula. Será que a pessoa está me entendendo? Será que eu vou passar vergonha? Será que eu vou falar coisas erradas e depois vão me julgar como uma pessoa burra ou alguém que não sabe nada de psicologia? Imagina que vem um monte de medo. Como é que eu lido com esse medo? A tendência é a gente não querer sentir medo, não é? Qual é a tendência de comportamento diante do medo? De afastamento. Olha a cilada aí. Você quer se aproximar do que você valoriza. Mas se tem algo que te dá medo numa situação que você valoriza, a tendência é você querer se afastar por causa do medo. Então percebe o problema do medo aqui, o problema da ansiedade? Se você tentar ao máximo evitar essas emoções, muito provavelmente você vai acabar evitando contato com coisas valiosas da vida. Não é um bom caminho. E o nosso tempo é carregado de ansiedade, porque é um tempo de muitas mudanças aceleradas, intensas, um tempo de incerteza, e é visível como a ansiedade é um elemento crescente na nossa sociedade. As pessoas estão ansiosas. Um exemplo, aqui é um relatório da Organização Mundial de Saúde, dizendo que cerca de 4% da população mundial, ou seja, 300 milhões de pessoas em 2019, tinham algum transtorno de ansiedade. É o transtorno mental mais comum no mundo. E aí tem milhares, não, mas muitas notícias na mídia dizendo que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Eu acho difícil a gente afirmar que é o país mais ansioso do mundo, mas a gente pode afirmar categoricamente que a ansiedade é especialmente presente no Brasil. O Brasil é um país em que há uma grande quantidade de pessoas com transtornos ansiosos. Tem um relatório também da OMS que calcula ali mais ou menos 9% da população brasileira com algum transtorno de ansiedade. É muita gente. Quais são alguns dos principais transtornos de ansiedade em adultos? Eu coloquei aqui o DSM como referência, que é o Manual Diagnóstico da Sociedade Americana de Psiquiatria, é a maior referência para a gente pensar em termos de transtornos mentais. Eu não vou explicar com
detalhes cada um dos transtornos, mas saiba que existem transtornos diferentes com características diferentes em relação à ansiedade. Fobia específica é aquele medo de alguma coisa específica, tipo barata, elevador, avião. Transtorno de ansiedade social, como o próprio nome diz, envolve as nossas relações com as outras pessoas, medo de ser julgado, uma dificuldade de se relacionar interpessoalmente. Transtorno de pânico é aquele clássico, né? A pessoa tem aquela resposta de luta ou fuga muito exacerbada, né? O coração acelera, a pressão do sangue aumenta, a pessoa acha que está morrendo, fica mais ansiosa ainda, aquilo vira um loop. E aí isso fica muito desconfortável, a pessoa acha que vai morrer mesmo, né? Na verdade é uma reação de luta ou fuga muito exacerbada. A agorafobia muitas vezes acaba sendo uma consequência do pânico, mas pode vir separado também. Ágora é a praça pública dos gregos, né? A agorafobia é você ter medo de estar num local público, porque a pessoa com pânico também, ela muitas vezes vai ter vergonha do que está acontecendo e vai achar que em público as outras pessoas vão ver e vão julgar, ou ela não vai ter como agir, né? Se ela estiver dentro de casa, ela consegue agir melhor, se tiver uma crise de ansiedade. Então a pessoa começa a evitar espaços públicos, começa a ficar cada vez mais em casa. Isso é agorafobia. E tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela preocupação geral com tudo na vida. Lembra do Reobaldo, viver é muito perigoso? A pessoa acha que tudo é risco, né? E aí, o que a gente faz com isso? Eu falei para vocês que a parte mais importante da nossa discussão é justamente como é que a gente age diante disso. Aqui eu trouxe uma pintura que representa o Hércules, né, com um dos grandes desafios da vida dele, que foi a Hidra. E a Hidra é essa serpente que tem várias cabeças, e o problema da Hidra é que quando você corta uma cabeça, nascem duas. E a ansiedade muitas vezes é isso, né? A gente tenta resolver a ansiedade, parece que ela piora, né? Então o que a gente faz? Eu vou contar uma história aqui da estratégia de psicologia mais eficaz, mais eficiente em relação à ansiedade, em relação a medo. Essa história, é difícil a gente saber que ponto a gente começa para contar a história. Eu escolhi começar a contar essa história com essa autora aqui, uma das autoras mais importantes da psicologia, chamada Mary Cover Jones. O que ela fez? Lembra que eu falei que a visão do cachorro fica associada à mordida do cachorro, que a capivara aprende a associar o lago com a presença da onça? Isso é aprendizado, é associação de estímulos. Olha a sacada da Mary Cover Jones. Ela falou assim, bom, se a gente aprende a ter medo de coisas, será que a gente aprende o inverso também? A gente aprende a não ter medo de algo? E ela fez um experimento que foi publicado nesse paper de 1924. Ela pegou uma criança que tinha medo de coelho e ela mostrava o coelho para a criança tinha medo, aí ela falou, eu vou associar a imagem do coelho com algo agradável para a criança. Valência positiva, né? Então ela associou a imagem do coelho ao doce preferido do Peter, que era esse menininho. Vamos supor, eu não sei qual era o doce preferido do Peter, mas imagina que era a balinha jujuba. Então toda vez que a Mary Cover Jones apresentava o coelho, ela dava uma jujubinha para o Peter. Coelho, jujuba. E lá longe o coelho estava, então tinha um perigo muito grande. E ela ia aproximando, a cada vez que ela mostrava o coelho para o Peter, ela mostrava um pouquinho mais perto. Jujuba, jujuba, coelho. O Peter começou a gostar da imagem do coelho, olha só, porque o Peter associou a presença do coelho a algo agradável para ele. A associação de estímulos foi aproximando um estímulo que antes era temido. Não é curioso isso? Mas a história não para por aí. Tem esse psiquiatra que é sul-africano, Joseph Volpe. Ele começou a pegar essa ideia ali da Mary Cover Jones e traduzir em algo mais clínico mesmo, né? Ao invés, porque a gente não vai ficar entregando jujuba para as pessoas por aí para elas pararem de ter medo, né?
o que o Volpe fez? Ele começava a associar um estímulo que era temido, por exemplo, a pessoa tem medo de elevador, tem medo de barata, sei lá, tem medo de avião, e aí ele apresentava de repente a imagem do avião, né, uma foto de um avião, a pessoa começava a ter resposta, mecanismo de luta ou fuga. Existe uma estratégia que a gente usa, algumas estratégias que a gente pode usar para diminuir a resposta de luta ou fuga. Por exemplo, uma respiração mais lenta, mais suave, respiração diafragmática, às vezes algum exercício mental. Existem algumas técnicas de relaxamento, de respiração, que diminuem essa ativação do sistema de resposta de luta ou fuga. O Volpe, toda vez que ele apresentava essa imagem de algo temido, ao invés da jujuba, ele ensinava essa estratégia de relaxamento, de respiração, para a pessoa aprender a deixar o corpo dela menos ativado, mais tranquilo. Então, apresentava várias vezes e ia aproximando. Então, imagina que a pessoa via a imagem do avião, depois ela ia no aeroporto, depois ela ia ali naquele vidro do aeroporto e via um avião decolar. Depois ela chegava no avião e se aproximava do avião. Depois ela sentava no avião, pegava um voo bem curtinho, entende? Isso se chama aproximações sucessivas. A técnica é dessensibilização sistemática, ou seja, ela aprendia a dessensibilizar o corpo. Tem mais um elemento dessa história, que é com o Isaac Marks que a gente aprende. O Isaac Marks nasceu em 1953, ele publicou esse estudo, acho que 70 e alguma coisa, que é um estudo em que o Isaac Marks é sul-africano também. E ele identificou, olha que virada de chave o Isaac Marks proporcionou para a gente. Ele identificou que o que mais funcionava no caso da dessensibilização sistemática não era exatamente o exercício de relaxamento, ou a respiração diafragmática, ou a meditação. Não era nenhuma técnica para diminuir a ativação do organismo. Sabe o que era? O simples contato com o estímulo antes temido. Isso é revolucionário. E isso dá uma ideia para a gente do que fazer em relação à ansiedade e o medo, que é extremamente importante. A gente chama essa proposta de exposição. Esse é um nome que se dá na psicologia, principalmente nessa base mais comportamental da psicologia, que é a principal técnica mesmo, estratégia da psicologia para tratamento de fobia, para tratamento de ansiedade, se chama exposição, terapia de exposição. Mas mais do que uma abordagem da psicologia, uma estratégia clínica, mais do que isso é um princípio norteador em psicologia, para qualquer abordagem. Então, eu sei que vão ter psicólogos aqui que não são comportamentais. Pode ser psicanalista, tá tudo certo. Você é bem-vindo aqui. Eu não estou querendo doutrinar vocês em nenhuma abordagem da psicologia. Fica com esse princípio fundamental, que é o seguinte: fugir do que é temido faz o medo aumentar. Esse é um princípio. E tem milhares de pesquisas corroborando essa ideia. Se você foge do que você teme, o medo aumenta. Se você se aproxima do que você teme, a tendência é o medo diminuir. E o que é psicoterapia? É você olhar para o problema. É você não evitar mais o contato com o que está dando errado na sua vida. É você observar isso. É com isso que eu trabalho. Assim como um sapateiro constrói sapato, o meu objetivo com os meus pacientes é: eles chegam e falam, minha vida não está do jeito que eu gostaria, tem coisa que não está acontecendo do jeito que eu acho que deve ser na minha vida, do jeito que eu quero viver. E aí a gente vai olhar para isso e falar, o que não está bem? O que não está bom? Vamos olhar para isso. O que a gente faz com isso? Percebe que isso é o oposto de evitar? É o oposto de fingir que nada está acontecendo? Ou seja, toda psicoterapia, seja de qualquer abordagem for, é exposição. Exposição no sentido de você encarar o que é difícil, encarar o que não está indo bem.
Então, agora a gente está pronto para eu usar a metáfora central dessa aula, a palavra que vai ser mais importante para representar tudo que eu estou trabalhando aqui nessa aula com vocês. Eu estou chamando isso de um antídoto, mas veja bem, eu preciso tomar cuidado aqui, porque eu não estou querendo dar uma fórmula mágica. Antídoto é uma palavra que eu estou usando quase que poeticamente aqui, tá bom? Porque essa palavra, na verdade, a palavra em si não é o antídoto. A palavra está representando uma atitude e a gente vai precisar entender o que é essa atitude. Que atitude é essa? Essa é a palavra que representa o que eu estou querendo trabalhar com vocês aqui nessa aula, que é coragem. Leve em conta o que eu acabei de falar sobre exposição. Como entender o que significa essa palavra? Aqui a ciência não vai bastar. A gente vai precisar se aproximar da literatura, da filosofia, das artes em geral, para conectar com o que a gente sabe a respeito de ciência em psicologia. Vamos começar pelas origens da palavra coragem. Antes da palavra coragem, em latim, se usava uma palavra que está relacionada com essa ideia. A palavra era fortitudo, representando coragem, fortaleza. Fortaleza como assim? Fortaleza no sentido de um impulso para você agir, para você mudar. Mas não só isso. Fortaleza também para você suportar os desafios da vida. Pega essas duas representações do que significa fortitudo. Coragem para mudar, para agir, mas também para suportar. Olha o gesto que eu estou fazendo. Suportar o que é difícil. Eu amo essa pintura do Botticelli representando a fortitude. E a fortitude é uma das 4 virtudes cardeais. A filosofia é repleta de discussões sobre virtudes cardeais. Por exemplo, está lá na República do Platão. Está muito presente nas discussões dos estoicos. Os estoicos são tão falados hoje em dia, né? Fortitude é algo central para o estoicismo. Quais são as 4 virtudes? Além da fortitude é prudência, temperança e justiça. O Botticelli fez essa série representando as 4. São 4 mulheres representando cada uma das 4 virtudes. Essa é a representação da fortitude. Mas e a palavra coragem? Ela vem de uma outra palavra em latim, que é coraticum. Coraticum é a junção de 2 palavras, cor e aticum. Cor vem de coração e aticum está relacionado com ação. Então, o que é coraticum? É a ação que vem do coração. Essa é uma metáfora tão importante para a nossa discussão. Agora a gente volta para o Grande Sertão Veredas. A gente começou com o Grande Sertão Veredas e agora a gente voltou a ele. O Riobaldo diz: coragem é o que o coração bate. Como assim? O que o coração bate? O que o coração bate? O coração bate coragem. Isso é uma metáfora linda para explicar parte do que a gente vem falando aqui. A gente começou falando que o mundo é perigoso, mas a gente também começou falando sobre resposta de luta ou fuga. Você lembra que eu falei uma informação e eu pedi para vocês guardarem que a gente ia retomar? Lembra qual era? Eu falei que a resposta de luta ou fuga envolvia uma atividade cardíaca importante, que é coração bate mais rápido, coração bate com mais força. Para quê? Mais energia. Então, pensa nisso aqui. Coragem envolve uma atividade de um corpo, de um organismo que se relaciona com o mundo. Então, eu não estou falando aqui só de impulso elétrico do cérebro, eu estou falando de sangue num corpo. E por quê? Porque essa discussão, a meu ver, é especialmente importante nos dias de hoje. Porque a inteligência artificial, ela mimetiza, ela simula
a forma com que o nosso cérebro atua, mas não faz igualzinho. Mas vamos pensar que as conexões neurais envolvem impulso elétrico e o computador funciona a partir de impulso elétrico, então o coração também tem eletricidade, os neurônios têm eletricidade e o computador também. Ou seja, nesse ponto a gente consegue até ter uma relação, mas tem uma coisa que não tem. Inteligência artificial não tem sangue fluindo na veia. Por que eu estou falando isso? Porque coragem é coisa de gente viva, que tem sangue na veia. Eu tenho, você tem. O ChatGPT não tem, o Gemini não tem, e a gente se confunde, porque essas ferramentas, que são quase que máquinas de calcular, elas falam de um jeito que parece que elas estão vivas, mas elas não são vivas. E a gente precisa lembrar disso. Coragem é coisa de gente viva. Então, para me aproximar dessas grandes discussões, assim, né? Eu gosto muito dessas discussões mais amplas. Para me aproximar disso, eu tive um insight, que não é uma grande coisa tão genial, não. É só a ideia de que eu reconheci que a ciência não bastaria para eu entender o que é coragem, por exemplo, para entender o que é amor, para entender o que é uma grande virtude do ser humano. Só a ciência não vai bastar. A ciência é muito importante para eu entender emoção, para eu entender medo, para eu entender ansiedade, mas ela não se basta para entender a vida. E aí, quando isso ficou mais claro para mim, eu resolvi me reaproximar de algumas antigas paixões da minha vida. A filosofia, a arte, a literatura. E aí eu tive para mim que um objetivo central da minha vida é entrelaçar essas áreas, essas formas de compreender a vida. Então eu tenho como objetivo de vida, uma missão, promover esse entrelaço entre arte, ciência, filosofia, poesia, literatura, saúde, psicologia, como um fio condutor de tudo. E aí eu resolvi nomear essa estratégia como trança, porque é fazer esse entrelaço. Pensa o que a gente faz quando trança alguma coisa. Você pega 3 fios e vai entrelaçar esses 3 fios. E aí quando você entrelaça, vira uma coisa só, vira um fio só, um fio condutor. Essa é a metáfora central da trança. E aí, quais são os 3 principais fios? Ciência, filosofia e arte. Mas eles envolvem áreas de conhecimento mais amplas, mais específicas. E aí eu posso dizer a respeito de saúde, psicologia, literatura, cinema, música, teatro, né? Dança. A gente está falando aqui de medo, ansiedade e de coragem. Se a gente quiser compreender o que é coragem, a quais obras a gente vai recorrer? Eu trouxe aqui algumas ideias, algumas propostas. Vejam se faz sentido para vocês. Obviamente, eu vou colocar o Grande Sertão Veredas no meio, porque eu amo esse livro e porque serviu como um fio condutor da nossa discussão. E Grande Sertão Veredas é uma obra múltipla, você pode olhar para ela a partir de vários pontos de vista. Tem várias maneiras de você interpretar. De qualquer forma, ela é considerada por muitos, eu inclusive, como a obra de literatura mais importante do Brasil no século XX. Mais importante, eu não estou falando uma das obras, eu estou falando a obra mais importante do século XX. Da história da literatura brasileira, talvez haja uma discussão. Algumas pessoas talvez defendam o Machado de Assis, né, como um autor mais importante que o João Guimarães Rosa. Talvez, mas tem discussão. Agora, do século XX, não tem discussão. Grande Sertão Veredas é a obra. E é uma obra que se presta a diferentes leituras. Você pode ler o Grande Sertão Veredas para entender a formação sócio-histórica do país. Você pode ler o Grande Sertão Veredas para ter contato com uma construção de uma linguagem
genial que o Guimarães Rosa quase que inventa uma linguagem, uma forma de falar mais próxima da linguagem oral, né? Principalmente do norte de Minas Gerais, que é a terra dele, né? Cordisburgo é a cidade onde ele nasceu, é no norte de Minas. Eu tenho uma forma de ler Grande Sertão Veredas. Não, eu não inventei essa forma de ler, tá? Mas aí eu escolhi, para mim, ler Grande Sertão Veredas como um romance de formação, que é um tipo de literatura que começa ali com o Goethe, com os anos de aprendizado de Wilhelm Master, e o Grande Sertão Veredas pode ser encarado como um romance de formação. O que é romance de formação? Se acompanha o desenvolvimento de um ser humano. Qual ser humano é esse? No Grande Sertão Veredas é Riobaldo. E parte da formação desse sujeito é aprender a conhecer o medo e aprender a desenvolver coragem. Essa é uma leitura do Grande Sertão Veredas, não é a única, mas é a que eu escolho. Não saia lendo Grande Sertão Veredas rapidamente, achando que você vai conseguir rápido e vai ser ótimo e tal. É muito desafiador, especialmente no começo. As 90 primeiras páginas, talvez você fique muito perdido e querendo me matar por ter dado essa dica para vocês. Então, eu não estou dando essa dica, não vai ler assim. Calma. Tem que ler com calma, tem que ler com atenção e, de preferência, com a ajuda de alguém, né? Então, tem cursos diferentes sobre leitura e tal. Grande Sertão Veredas é um desafio. Se você encarar esse desafio, é muito recompensador. A gente pode falar mais sobre isso. Só algumas frases do Riobaldo, para você ter uma noção do que eu estou querendo dizer. Riobaldo diz: o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, elas ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Elas afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me ensinou. As pessoas mudam, as pessoas aprendem. Lembra que eu falei que eu leio o Grande Sertão Veredas como um romance de formação? Riobaldo está aprendendo com a vida. Não é o que a gente está fazendo aqui também? Uma aula para aprender sobre medo, sobre ansiedade, sobre coragem? Outra frase do Guimarães Rosa, do Riobaldo, né? O real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Ou seja, a vida é um processo. A gente está nesse processo, momento a momento. Como é que eu estou agora? Como é que eu quero estar daqui a um tempo? Então eu estou fazendo essa travessia que é a vida. E aí, lá pelas tantas, o Riobaldo fala assim, ó, val do mundo é a coragem. O que é val? Val é o ponto em que você tem mais chance de atravessar um rio. Imagina que tem um rio com uma correnteza muito grande e uma margem está muito, muito distante da outra. Você está olhando para aquele rio e você fala, por onde eu vou atravessar? A val do mundo, a val do rio é o ponto mais eficiente para você atravessar com mais eficiência, com maior chance de você fazer a travessia. Então, a vida é travessia, não é? Para atravessar a vida, é importante a gente identificar onde está a val e o val, né? Qual é esse ponto? É a coragem. Para atravessar a vida, a gente precisa desenvolver coragem. É isso que o Riobaldo está querendo dizer. Esse é um livro. Tem outro livro que eu considero importantíssimo para a gente ter essa imagem do que significa coragem. Esse livro, ele traz uma palavra nova, ele inventa uma palavra. Eu falei que o Guimarães Rosa quase que inventa um idioma, inventa um jeito de falar. O Nassim Taleb inventa uma palavra, que é antifrágil. Porque ele pensa o seguinte, imagina uma coisa frágil, é o quê? Uma coisa frágil é uma coisa que, se você mexer muito, se você der pancada, ela quebra, né? O impacto faz mal para algo frágil. Aí ele pensou, qual é o contrário disso? Não é algo que resiste só ao impacto. Uma coisa robusta pode resistir ao impacto. Ele falou, isso não é o contrário de frágil. O contrário de frágil é algo que com o impacto fica melhor. Com a mudança, o movimento fica melhor.
Quer um exemplo de algo antifrágil? O nosso músculo. Você estressa o músculo, você movimenta, você joga carga sobre ele, ele fica melhor, mais forte. Isso é antifrágil nesse sentido. E o Nassim Taleb fala o seguinte: o mundo não é previsível. Lembra que lá pelas tantas eu citei o antifrágil, quando eu falei que a vida é mais labiríntica do que parece? Aqui de novo, ó, o mundo não é previsível. Então, ser antifrágil envolve você estar preparado, preparada para o que vier. As mudanças que vão acontecendo, a imprevisibilidade do mundo, o estresse presente no mundo. Então, o que acontece comigo, eu estou preparado para o que vier? Isso é ser antifrágil. Isso tem a ver com coragem. Coragem é, estou preparado, vamos lá, o que vier. O que é o contrário disso é, isso não pode acontecer comigo, vai ser terrível, eu tenho que fugir, não é? Terceiro livro, aqui é neurociência. Então teve um livro mais de arte que eu apresentei, né, literatura, um livro de mais de filosofia, agora um livro de ciência, neurociências. Joseph Ledoux, já apresentei esse livro no começo da aula. Esse livro, Anxious, é um tratado abrangente sobre ansiedade, sobre medo. Ele fala que existe uma diferença entre um animal detectando uma ameaça e fugindo rapidamente, e o que o ser humano experiencia quando detecta uma ameaça, esse sentimento do medo. Ele fala que neurofisiologicamente vale a pena a gente fazer essa separação. Os animais, então, têm esse mecanismo quase imediato de resposta a algo perigoso. E a gente sente algo e a gente não quer sentir aquilo, a gente pensa sobre isso. É um processo muito sutil e muito complexo, esse sentimento que a gente tem de que a gente está com medo. Então, o Ledoux, ao longo desse livro, vai explicar neurofisiologicamente como essas emoções acontecem, como o medo acontece, como a ansiedade acontece, como é disparada essa resposta de ameaça, de perigo, e como a gente se sente quando esse alarme está disparado dentro do nosso corpo. Segundo Ledoux, para a gente entender isso, a gente precisa entender uma palavrinha que é difícil da gente entender, que é o que significa consciência. Quando eu falo que eu estou consciente de algo, que eu percebo algo, que eu tenho a experiência de algo, o que exatamente isso significa? Ele vai explicar neurofisiologicamente como se dá esse processo. Então, para entender coragem, o que eu estou propondo aqui é trançar essas obras. São 3 obras que eu já li de cabo a rabo, já grifei, já estudei muito, e elas dão uma visão, a meu ver, bastante abrangente, bastante rica e profunda a respeito da coragem. Antifrágil, Grande Sertão Veredas e Anxious. Mas não para por aí. Por quê? O que eu proponho e o que eu quero oferecer para vocês, na verdade, é que a gente trance isso juntos, a partir de um diálogo. Então, eu quero agora convidar você para um diálogo. E eu estou chamando esse projeto como um todo, que eu idealizei uns 3 anos atrás, que é o projeto Trança. E o primeiro ciclo do projeto Trança é a respeito de coragem. O que é exatamente que eu estou propondo? Eu pensei nesse ciclo como algo que vai durar 4 meses. E durante esses 4 meses, eu vou pegar essas 3 obras principais e entrelaçá-las. Só que elas não vão ser o suficiente também. Então vai precisar de mais obras complementares. Eu já falo quais são as obras complementares. Eu vou gravar 4 aulas por mês. Uma aula do Grande Sertão Veredas, uma aula do Antifrágil, uma aula do Anxious e uma aula sobre algumas dessas obras complementares. Então são 4 meses, são 16 aulas pelo menos. Fora isso, um encontro ao vivo. Com quem aceitar o meu convite aqui, a gente vai se encontrar uma vez por mês para trabalhar juntos isso. As aulas serão gravadas, mas a gente vai ter essa discussão ao vivo. Que outras obras são essas? Tem um livro sobre terapia de exposição que explica tecnicamente como se trabalha a exposição em psicologia.
E aí o que eu quero é pegar esse livro e destrinchar também para dizer para as pessoas como é que a gente trabalha exposição, o que deve ser levado em conta. De novo, eu não vou propor um tratamento para as pessoas, né, em relação à exposição, mas é importante as pessoas entenderem o que significa exposição. Tem um capítulo desse livro que eu amo. Aliás, tem dois. Tem um mais introdutório, que dá uma base muito boa a respeito do que é exposição, mas tem um que eu amo mais ainda, que é um capítulo de exposição na terapia de aceitação e compromisso, que é a abordagem que eu costumo mais usar em psicologia. Então, minha ideia é pegar esses dois capítulos e colocar no entrelaço. Fora isso, tem livros de filosofia que eu não admitiria deixar fora dessa discussão. Tem um diálogo platônico que está nesse livro 6 de Platão, dos diálogos de Platão, que é o diálogo que se chama Laques, sobre a coragem. É Sócrates ensinando o que é coragem. É um tesouro esse capítulo. Tem o capítulo, acho que é o capítulo 5 do livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do André Comte Sponville, que é um capítulo sobre coragem. E tem no livro 3 do Ética Nicômaco, do 6 ao 9 ali, mas no livro 3, tem uma discussão riquíssima sobre coragem. Então, não dá para não explorar esses 3 capítulos. Vai estar no entrelaço. Fora isso, eu pensei em cinema também. Tem 2 filmes que eu amo que representam visões muito diferentes a respeito de coragem. O filme Paris, Texas, do Wim Wenders, e o filme Interestelar, também, obviamente, traz uma imagem de coragem muito importante. Muita gente ama o Interestelar, eu sei que o Paris, Texas, do Wim Wenders é menos conhecido, mas são 2 obras-primas. Fora isso, tem as artes visuais. Vocês viram vários quadros aqui, várias pinturas ao longo da nossa discussão. Eu também pretendo entrelaçar a visão nossa a respeito da coragem, né? A respeito do medo, a respeito da ansiedade. Aqui só alguns exemplos de obras que eu quero entrelaçar. E música também. Vocês estão vendo o violão aqui atrás de mim. Eu amo música e pretendo trabalhar questões musicais também, letras de músicas ou mesmo músicas instrumentais que representam medo, ansiedade, principalmente coragem. E estou pensando em uma surpresa aqui em relação à música. Não vou prometer muita coisa, mas envolve o fato de eu ser músico, tá? Então lá vai ser provavelmente no final do ciclo, vai ter alguma coisa com música e eu pretendo fazer alguma coisa com música, tá? A seguir. Então, a trança, ela fica mais complexa, ela não é só feita de 3 elementos. Tem esses 3 elementos principais, mas tem vários outros que compõem o entrelaçamento. Eu pensei em relação a um ano inteiro. Então, começando agora até o final do ciclo maior, a gente tem 3 ciclos de 4 meses cada. Então, são 3 temas em um ano. Quais são os temas iniciais? O primeiro é coragem. O segundo, eu quero falar sobre o self. Como a gente define quem a gente é, quem eu sou, quem você é. A gente vai discutir sobre isso. E o terceiro é a trança propriamente dita. Eu quero fazer um entrelaçamento entre a história da ciência, a história da filosofia, a história da arte e, principalmente, o que a gente aprende nesse entrelaçamento a respeito da vida, do que significa ser humano. O ciclo 1, então, vai durar 4 meses, só para você ter uma ideia do que está na minha mente. Na primeira semana, vai ter uma aula sobre o Grande Sertão Veredas. Vou pegar o livro, dividir em 4, e a gente vai ter 4 aulas sobre o livro. É um acompanhamento. Lembra que eu falei, é uma obra muito difícil? Se você quiser acompanhar essa obra, ler essa obra acompanhado por mim, vão ter essas 4 aulas te balizando, te dando uma direção para como ler Grande Sertão Veredas. Eu considero uma das experiências mais ricas que um ser humano pode ter diante de uma obra de arte. Eu juro que é nesse nível. Eu juro que eu considero ser nesse nível, né? Segunda semana, antifrágil. Então também, dividi o livro em 4, a cada semana uma aula sobre a cada mês uma aula sobre antifrágil. Então são 4 aulas de Grande Sertão Veredas, 4 aulas sobre antifrágil, 3 aulas sobre o livro Anxious, do Joseph Ledoux.
A quarta aula de neurociência vai ser do livro de terapia de exposição, que vai ser mais de psicologia clínica mesmo, de o que fazer para lidar com medo, com ansiedade e tal, vai ser a parte mais prática mesmo. Depois que a gente falou sobre tudo, neurofisiologicamente, como é que acontece, como o nosso cérebro reage a perigo, é o que fazer na prática com tudo isso. Vai ser a quarta aula. E lembra que tem uma quarta semana que vai ser uma trança, um entrelaçamento de coisas diferentes? Vai ser uma oportunidade para a gente discutir aqueles outros livros de filosofia, do Platão, do Aristóteles e do André Comte-Sponville. Vai ter discussão sobre artes visuais, vai ter discussão sobre cinema, vai ter discussão sobre música. Então são 4 meses. A cada mês vai ter uma coisa diferente na quarta semana. Essa sequência vai se repetindo a cada mês, ao longo de 4 meses. Lembrando que a quarta semana é variável. Primeira semana sempre Grande Sertão Veredas, segunda sempre Antifrágil, terceira sempre o Anxious, quarta semana variável. O que é o trança, né? O que eu estou falando aqui? Eu falei das aulas gravadas. Você assiste quando, como quiser, vai chegar lá a aula gravada para você. Mas não é só isso, né? Tem esses encontros mensais ao vivo comigo. A gente vai se reunir e a gente vai pensar juntos sobre o Grande Sertão Veredas, sobre o Antifrágil, sobre o Anxious. Um ponto importante, você precisa ler esses livros? Não precisa. Você pode? Pode. Mas se você não quiser, tá tudo bem. E de repente não vai ter tempo de ler o Antifrágil, o Grande Sertão Veredas, o Anxious. A gente tem outras coisas na vida, né? Eu não quero sobrecarregar você. As aulas já vão dar uma boa base para a discussão. Então é possível você não ler nenhum desses livros. Você pode escolher ler um deles. Ou você pode escolher ler os 3, ou todos que eu indicar. Tá tudo certo, você escolhe, tá? Vai ter material didático complementar também. Então vai ter PDF mastigando tudo isso, né? A gente vai ter vários recursos para te ajudar nesse percurso. E mais do que tudo isso, o mais importante é que eu quero construir uma comunidade, que é um antídoto contra a solidão intelectual. Eu me sinto muito sozinho, às vezes, nas discussões que eu faço. Eu quero ter esse grupo, eu quero estar junto com pessoas para discutir as questões que eu considero mais fundamentais. Então, caso faça sentido para você essa discussão, eu vou adorar ter você no grupo também. Então, eu considero que Trança não é um curso, não é um clube do livro. Eu considero que é um espaço de transformação, transformação minha, transformação sua, transformação da sociedade, né? Eu penso longe mesmo. O que eu estou propondo é a gente pegar grandes obras da humanidade e usá-las como ferramentas para promover mudanças, mudanças nas nossas vidas, mudança na forma com que a gente conhece psicologia, com que a gente entende o que é ter mais saúde, mudança de perspectiva sobre a vida, mudança de comportamento, agir de forma diferente. O ponto principal é ação no mundo, como é que a gente está agindo. Para quem entrar agora no Trança, você vai receber acesso completo à plataforma por 1 ano. Então, durante esse ano, você fica com a gente com 3 ciclos, né? Então, tem 1 aula por semana, 4 aulas por mês, são pelo menos 16 aulas em cada ciclo, vai ter uns chorinhos aí também. Então, durante 1 ano, você tem 3 ciclos de 4 meses cada, certo? Um encontro ao vivo comigo por mês, então são 12 encontros. Tem bônus, que é... No ano passado, eu fiz um piloto do Trança, que já foi um curso sobre o livro Admirável Mundo Novo. Foram 10 aulas gravadas sobre essa obra-prima do Aldous Huxley, conectando com outros autores. Então, eu usei lá para discutir para discutir o Admirável Mundo Novo, eu usei obras do Byung-Chul Han, do Skinner, do B.F. Skinner, do Zygmunt Bauman, do Stephen Hayes. Tem muitos autores lá que eu fui entrelaçando, aí que veio a ideia de fazer o Trança. Também vai ter uma série que eu estou chamando de Diálogos sobre Coragem e Esperança. É com a minha esposa, Gabriela Freitas, que é médica, psiquiatra,
também é uma amante das artes, ela é dançarina, ela fez graduação em dança, além de medicina, é uma interlocutora que eu amo ter, né? Eu aprendo muito com a Gabriela e vou querer compartilhar com vocês esse diálogo. A gente vai pegar 3 livros, Escute Suas Feras, Espírito da Esperança e Vontade do Futuro, e a gente vai conversar sobre eles, como a gente faz aqui em casa, mas vai ser com uma câmera gravando e a gente vai compartilhar esse diálogo. E a ideia é que o trança vai seguir em movimento. Então vão ter ciclos novos a cada 4 meses e vai estar sempre renovando. Não vai parar nesse ano. Eu quero fazer isso ao longo da minha vida inteira, se eu puder, né? Então vão ter novos ciclos a cada ano. E o mais importante de tudo, não é um curso, é um espaço. Então imagina que eu estou construindo agora, esse é o primeiro tijolo de um espaço que está sendo construído. Um espaço para quem está cansado de viver no automático, de quem quer pensar com mais profundidade. É um espaço para quem sente que precisa de um novo jeito, um outro olhar sobre a vida. Se a proposta fez sentido para você, eu vou adorar ter você comigo nesse projeto novo. O próximo passo é relativamente simples. Tem aqui nesse vídeo um link. Clica nesse link e aí você vai ter mais informações. Vai ser uma honra poder contar com você nesse primeiro ciclo de muitos que virão. Quero agradecer por você estar até aqui comigo. Foi um prazer poder compartilhar com você muitas das questões que eu tenho pensado, refletido ao longo de bastante tempo. Se você se interessou, clica no link e a gente se vê no Trança. Eu fiquei tão emocionado com esse final que eu acabei esquecendo da frase final da aula. É uma frase do Grande Sertão Veredas também. E é uma frase que está conectado com tudo que a gente falou desde o começo dessa aula até o final e tem muito a ver com o ciclo de coragem que eu quero promover no Trança. A frase é a seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Agora sim, a gente pode finalizar essa aula desejando tudo de bom para você. Eu espero ver você no Trança. Tchau.